Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Luana Carolina e esse aqui, ele é o meu canal. Então, gente, hoje eu trouxe pra vocês um vídeo de ajuda e mais como que eu posso dizer? É ajuda e mais umas histórias minhas. O que vai ser? Eu vou falar umas dicas pra pessoa que tem problema em falar em público, por exemplo, que tem medo de falar em público ou que nem é tanto medo, mas que não sente tanta segurança de falar em público. E também eu vou compartilhar com vocês alguns micos que eu já passei falando em público. Então se você quiser saber mais sobre isso, você já sabe, né? É só continuar assistindo o vídeo. Ah, pera! E não esquece de dar o joinha aqui embaixo e se inscrever no canal. Então, gente, vamos lá. Eu vou começar falando sobre quais os maiores problemas que a gente enfrenta ou tem que enfrentar quando a gente vai falar em público ou alguma coisa do tipo. Eu fiz teatro durante 6 meses, isso me ajudou um pouquinho a desenvolver, só que eu fui uma pessoa que sempre amei falar muito e falar sobre tudo e muito rápido. Eu sempre me atropelo falando, de tanto que eu gosto de falar. Mas falar em público nem sempre é tão fácil quanto só conversar com uma pessoa, né? Como que a gente tira essa insegurança antes de subir e pra apresentar um trabalho e tudo mais? Primeiro você tem que ter domínio do assunto que você vai falar, porque você tem que ter certeza do que você vai estar falando. Por exemplo, se você não domina muito o assunto e você vai chegar e falar e gaguejar, você vai parar pra pensar, poxa, acabei de gaguejar, e você vai ficando nervosa. Então, a primeira regrinha é sempre você ter um domínio do assunto que você vai trabalhar ali com o seu público. Segunda coisa, o que as pessoas vão achar de mim quando eu estiver lá no palco ou lá na frente da sala apresentando? Bom, para pra pensar, elas estão ali pra saber o conteúdo, então elas vão querer saber o que você tá falando, elas querem mais prestar atenção no que você tá falando do que você. Então não fica com vergonha, por exemplo, ai, mas será que eu tô falando bonito? Será que a minha voz tá boa? Eu não gosto muito da minha voz. Não pensa nisso, porque o que realmente importa é o conteúdo que você vai estar passando pro seu público, entendeu? Isso principalmente quando você tem que apresentar algum trabalho de sala de aula. Gente, é essencial você pensar, não ficar pensando na sua pessoa, por exemplo, ai, mas eu não tô me sentindo bem assim, ou por exemplo, ai, mas minha voz é tão ruim, eu não gosto da minha voz assim, essa voz de puberdade, meu Deus, o que eu faço? Relaxa, gente. Você vai estar passando o conteúdo, eles querem o conteúdo, então se você tem um conteúdo bom, uma base boa, vai estar supimpa a sua apresentação. Coisas que você não deve fazer quando for falar em público, que vai fazer você se sentir melhor e que não vão deixar as pessoas parar pra analisar a sua postura, o seu corpo. Se você fica se mexendo muito, as pessoas vão parar de prestar atenção no que você tá falando e vão começar a se incomodar de você tá muito agitado. Não precisa ficar mexendo no cabelo o tempo todo, você não precisa ficar arrumando a manga da blusa, cruzando as pernas, colocando a mão da barriga. Relaxa, se solta. Se você se soltar, você vai se sentir mais relaxado e vai falar do que você precisa falar muito melhor. Outra coisa que às vezes acontece é que no meio de uma apresentação tá tendo um conversinho, alguém dá risada e isso te distrai. Seja completamente concentrado na sua apresentação e no que você está falando, para outras pessoas não tirarem o ponto, o fio da meada que dizem, né? E você conseguir ficar lá focado e não perder o fio da meada e se embaraçar todo no meio do assunto. Tenta ter sempre esse foco no assunto e não nas pessoas que estão na sua frente. Outra coisa que é legal você desenvolver pra falar bem em público é você sempre olhar nos olhos, sabe? Não é ruim quando você tá assistindo uma apresentação e a pessoa fica vagando o olhar por cima, tipo, catando mosca. É ruim, você que tá ali no público, você não se sente bem. Então, quem está apresentando sempre é muito show você ficar olhando nos olhos. Ou quem tem muita dificuldade nisso, sente muita vergonha, cria uma quarta parede, fica olhando na testa das pessoas, olha meio que reto por cima, mas nunca fica olhando, vagando por cima, olhando pro lado, olhando pra baixo, falando, que isso vai tirar a atenção do seu público, porque vai passar uma mensagem pro seu público ali que você não tá sabendo o que tá falando, que você não quer falar sobre aquilo, às vezes tá fazendo de qualquer forma. Então é sempre legal que você for falar em público, falar na frente de todo mundo, olhe nos olhos, entendeu? Mostre que você tá firme e forte ali, não desista. Então, pessoal, essas são as regras basicamente que eu uso pra mim. Talvez não seja, você fale, ah, mas tem muita mais coisa, Luana. Pô, Luana, mas isso eu acho nada a ver. Bom, isso é o que funciona pra mim e sempre dá certo. Mas agora, eu não sou uma pessoa perfeita, ixi, bem longe disso, mas vou contar pra vocês também alguns micos bem feios que eu já passei falando em público. Eu acho que esse foi o pior mico de todos, talvez se não... Não, mentira, foi o pior sim. Ano passado, na apresentação de final de ano, a apresentação literária que tem todo ano no meu colégio, eu fui fazer a apresentação de um poema. Eu decorei o meu texto todo, consegui falar ele no palco todinho, exceto "e boa noite a todos".
Eu só precisava falar isso. Não era muita coisa. Só que daí, a criatura aqui ficou parada olhando pra frente. Eu percebi que eu esqueci de falar alguma coisa, eu não sabia o que era, fugiu da minha cabeça, foi pra Nárnia. Eu coloquei a mão na cabeça com o microfone aqui e falei, meu Deus do céu. Eu não me toquei nisso, gente, e todo mundo ouviu, então todo mundo se tocou. Pô, ela esqueceu. Antes de eu colocar a mão na cabeça, todo mundo ficou naquele clima, meu Deus, ela esqueceu alguma coisa pra aplaudir. E daí, depois que eu falei, ai meu Deus, o pessoal que tava apresentando comigo veio pra frente, se tocaram que eu tinha esquecido alguma coisa, né? Todo mundo começou a aplaudir, daí eu dei risada e falei, e boa noite a todos. Gente, eu morri de dar vergonha, tava todos os pais das escolas, tava todos os alunos e foi péssimo. Eu juro que isso me deu um trauma um pouco, eu falei, meu Deus, se eu começar a esquecer. Só que passou, foi só um mico e agora vamos pro outro que foi quase igual e péssimo. Estava eu lá na capela da minha escola de manhã cedo, era umas 7h30 da manhã, eu tava apresentando, eu não estava, eu ia apresentar sobre o projeto que a gente fez de sociologia, só ia subir no palco e falar como foi o projeto. Subi no palco, peguei o microfone, 7h30 da manhã, e o que eu falei? Primeiramente, boa noite. Gente, eu juro que isso foi algum karma, eu juro pra vocês, não é possível. Numa noite eu esqueci de dar boa noite, no outro dia, 7h30 da manhã, eu pego e me falo boa noite. Ficou um silêncio, daí um menino falou alto, boa noite, e daí todo mundo começou a dar risada de mim. É sério, tiram sarro de mim até hoje na escola por causa disso. Às vezes passam por mim, boa noite, eu levo na piada porque, né, ótima noite. Outro mico, que não foi bem um mico, mas que me deixou muito nervosa, foi na minha apresentação de teatro. Eu esqueci completamente a minha fala e tive que improvisar ali no tapa. Eu fiquei morrendo de medo. Eu tive que improvisar tudo e eu fiquei pensando, meu Deus, será que eles vão saber que eu tô falando errado? O que eu faço? Deixa eu sair daqui correndo e chorar, por favor, eu nunca te pedi nada. Mas deu tudo certo no final. Bom, esses foram os piores micos, é claro que eu já passei, muitos outros, só que esses foram os piores que eu fiquei, quero morrer. Basicamente é isso, eu já passei mico, deixa eu ver se tem batom no dente. Eu já passei vários micos em público, gente, esses foram os piores. Eu gosto de falar em público, sempre que eu posso eu falo mesmo. E queria ajudar vocês que têm uma dificuldade com isso, espero que eu tenha ajudado. Espero que vocês não passem pelos mesmos micos que eu passei, que foi péssimo. Mas é isso aí, um beijo e até o próximo vídeo. Ah, pera, calma tudo, não desliga. Dá o like, se inscreve e comenta. Tchau!